Completando nosso vídeo de hoje, quero falar também sobre um jogador do Ituano que já foi procurado pelo Vitória em pelo menos 2 ocasiões nos últimos anos. Estou falando sobre o José Aldo, jogador que hoje está no Mirassol, mas já teve bom destaque vestindo a camisa do Paysandu. 25 anos de idade, na atual temporada, soma 7 partidas com a camisa do Ituano, todas elas como titular, um contrato até o final da temporada. O José Aldo, que foi procurado pela diretoria do Vitória, tanto para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2022, quanto também ao final daquela temporada, na montagem do seu elenco de 2023, o Vitória fez sim uma sondagem, tá? Na montagem do elenco da Série B do ano passado, houve sondagens, procuras do Leão para contar com o futebol do José Aldo, um jogador também que já foi bastante disputado pelos clubes do Brasil, já que ele pertence ainda até hoje ao Guarani, esse clube do interior de Santa Catarina, que vem emprestando o jogador ano após ano. Quando ele deixou o Paysandu ao final de 2022, houve interesse tanto do Vitória, da Ponte Preta, do Bahia, que sondou o jogador na metade do ano, também do Ituano, do Botafogo de Ribeirão Preto, do Náutico. Ele acabou indo para o interior de São Paulo, onde realizou 40 partidas pelo Ituano na temporada passada. Não acho que o José Aldo chegaria para ser um titular na Série A do Campeonato Brasileiro de forma incontestável, mas é um jogador que eu vejo uma carência no Vitória atualmente, esse segundo volante, sabe? Esse jogador de meio de campo, que não é nenhum camisa 10, mas também não é aquele volante que não sabe jogar, só aquele volantão pé de ferro. Vejo o José Aldo com muito mais qualidade de jogo com a bola nos pés do que o Willian Oliveira, do que o Caio Vinícius, uma característica também semelhante do Dudu, mas que defende menos, tá? Defende bem menos do que em relação ao Dudu. Tem boa inversão de jogo, também boa movimentação, consegue e gosta de ter a bola nos seus pés, buscando dribles curtos, saídas também pela região central do gramado. Eu gosto do José Aldo, acho que já merece, por exemplo, uma oportunidade na Série A, não para ser um titular absoluto, tá? Não é um jogador que eu estou aqui falando que chegaria para resolver essa questão do meio de campo ou da camisa 10, mas para a composição do elenco, acho que seria uma boa oportunidade. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa sobre esse jogador, né? O torcedor do Paysandu também que acompanha aqui o nosso canal vai poder responder. Pelo Paysandu ele jogou em 2021, chegou no finalzinho da Série C, 8 partidas com um gol marcado, sendo uma aposta da diretoria, né? Após o Campeonato Gaúcho disputado pelo Pelotas no comecinho do ano. 2022 fez a temporada completa e foi sensacional. Naquela temporada, mesmo o Paysandu não tendo conseguido o acesso, marcou 5 gols e deu 3 assistências em 42 aparições. Na temporada passada ele até começa como reserva no Ituano, mas pega confiança, moral no finalzinho da Série B, mesmo não tendo marcado gols ou assistências, foi um jogador muito útil na segunda divisão, onde o Ituano ficou no meio de tabela, e nessa temporada foi sim procurado também pelo Paysandu, mas as negociações não evoluíram. Ele queria continuar em São Paulo para a disputa do Campeonato Paulista, mas tenho total certeza que o foco do José Aldo nesse momento é a Série A do Brasileirão, né? Se tivesse aí uma oferta, uma sondagem, enfim, uma chance de disputar a elite do Brasil, acho que o jogador priorizaria esta possibilidade. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também. O que você pensa sobre essa região do meio de campo? O que o Vitória precisa fazer até o começo da Série A? Sobre o Caio Vinícius e o Willian Oliveira, no momento que eles foram contratados, eu já falei isso aqui. Poderiam ser boas opções para a composição do elenco. A questão é que o Vitória cometeu o mesmo erro que o Goiás fez nas 2 últimas temporadas, contratou eles para serem soluções. E isso o torcedor vai sentir raiva, né? Vai ficar decepcionado daqui até o começo, até o final da temporada. Para isso não acontecer, o Vitória precisa ir bem no mercado, se movimentar certo, tirar a grana do bolso e buscar boas opções. Pode deixar a sua opinião se alguma dessas te agrada também. Fechado? Votações de jogadores ex-Porto e Milan chegando dentro do elenco do Vitória. Eu tenho a camisa do Porto também, deixei aqui do Milan no estúdio, por motivos óbvios, né? Acabei não deixando a camisa do Porto, que é azul, aqui no fundo, mas enfim, fica aqui a amostra para vocês dos 2 clubes, se você quiser adquirir alguma dessas, né? Ou outras também do futebol brasileiro e internacional, é na DG Store, nosso parceiro aqui também do Black Card, combinado? Para falar sobre esse zagueirão, o xerife Maicon, com passagem muito boa, vestindo a camisa do Porto, né? Ele defendeu o Porto de 2009 e 2010 até o final de 2016, quando deixou o Porto
para jogar no São Paulo, fez ótimas partidas, Champions League, gols, né, importantes também na competição, na fase de mata-mata e também na Copa Libertadores. Eu vejo o Maicon como um bom zagueiro para a disputa da Série A. Nesse momento ele ainda não está fechado, segundo o Vene Casagrande, o Vitória ainda aguarda essa liberação do Vasco, mas o jogador acabou mudando de ideia, né, resolveu sim aceitar esse convite do Vitória com um contrato de 2 anos de duração, tendo esse limite, né, de inscrição até o próximo dia 7 de março, mas a tendência é que dê negócio. Se ele não vier agora, tem a janela de novo que reabre no mês de abril para os jogadores que estão inscritos nos campeonatos estaduais de 2024. O Maicon, que vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação dele na última Série A do Brasileirão, vestindo a camisa do Vasco da Gama, mais preenchido pelo lado direito, pode também fazer o lado esquerdo. Dos jogos que eu assisti do Maicon, eu achei ele um zagueiro um pouco pesado, mas isso não é necessariamente um problema. Vai depender muito, por exemplo, de como o time vai se portar. Por exemplo, se o Vitória jogar com as linhas muito altas, marcando sob pressão, e o Maicon ter que sair, por exemplo, em contra-ataque para parar um jogador veloz pelos lados do campo, aí eu acredito que ele teria uma dificuldade. Se o Maicon for fazer uma função mais central, talvez, por exemplo, um esquema de 3 zagueiros, ele fez muito isso com o técnico Ramon, né, o argentino do Vasco, na temporada passada também. O Maicon se sai muito bem, tanto em cortes pelo lado direito, pelo lado esquerdo, jogando mais centralizado também. Com a perna direita, consegue afastar muito bem a bola e também em cabeceios. É um zagueirão que tem este poder de liderança. E vejo que essa contratação do Vitória é mais para dar, digamos, um certo peso ali na zaga. Eu gosto dos 2 zagueiros titulares, campeões da Série B do ano passado, o Wagner Leonardo e o Camutanga. Mas, por exemplo, o Camutanga na Série A que ele fez pelo Atlético, jogou muito pouco, é um jogador que ainda a gente não tem esse lastro dele na Série A. O Wagner Leonardo até fez algumas partidas boas pelo Santos, mas também não conseguiu grande sequência. Eu confio no Wagner Leonardo, acho que ele é um zagueiro canhoto, aqui no Brasil é uma das melhores opções, e o Reinaldo que chega para ser um reserva, tá? Acho que o Wagner Leonardo é sim mais jogador, mas para dar essa experiência, essa confiança ali na zaga, acho que a chegada do Maicon tem sim a vir com esse intuito, um cara que sempre, por onde passou, foi o capitão, foi o xerifão, e um nome importante também pelo Vasco, na temporada passada com 16 aparições na Série A e 2 assistências, né? Foi um titular sim absoluto naquela reta final, o Vasco que estava afundado na zona de rebaixamento e conseguiu, também com a liderança do Maicon, outros nomes experientes, se salvar. Das 17 partidas no Brasileirão, 14 delas como titular, e eu sendo torcedor do Vasco, eu não gostaria que o Maicon deixasse o Cruz Maltino, tá? Nesse momento, acho que seria ser um zagueiro bom para a sequência da Série A, poderia ser uma opção no banco de reservas, ele que só jogou 3 vezes até aqui no Campeonato Carioca, vestindo a camisa do Vasco, a última atuação no dia 18 de fevereiro. Pode deixar sua opinião também sobre esse jogador bastante experiente, revelado nas categorias de base do Cruzeiro, passou também no Nacional de Portugal, Cabo Friense, São Paulo, Galatasaray, Al Nassr, Cruzeiro, Santos e o Vasco quando retornou ao futebol nacional, né, desde 2022, passagens por outros 3 clubes. Pode deixar o seu palpite se chega para ser o titular. Acredito que sim. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, falando sobre esses jogadores internacionais, com bastante rodagem no futebol também do exterior, quero citar o Luiz Adriano, com passagens pelo Milan. Ele fez no total 36 jogos lá na Itália, com 6 gols marcados e 3 assistências. Foi melhor na temporada de 2015, né, após ser goleador por vários anos, vestindo a camisa do Shakhtar na Ucrânia, acabou que deixou o Milan em 2016 para fechar com o Spartak Moscou. É uma contratação que eu acho sim interessante, né, um nome mais experiente. Na temporada passada marcou 7 gols e deu 4 assistências em 46 jogos, mas eu não gostei de nada, tá, da reta final de temporada do Luiz Adriano pelo Inter. Achei um jogador um pouco descompromissado, né? Nessa temporada também entrou em campo 4 vezes, inclusive foi expulso em uma delas. Mas para uma mudança de ambiente, o Vitória que ainda não conseguiu achar, digamos assim, um centroavante 100% confiável na sua temporada, o Caio Dantas não foi esse nome, o Alejandro eu gosto dele, eu acho que pode ser um bom reserva na composição do elenco, o Léo Gamalho, que é o mais experiente, teve essa lesão, né, infelizmente no começo do ano, e o Vitória se viu na necessidade de contratar um nome mais experiente. Acho que chega assim para ser titular e pode ser uma alternativa muito boa na disputa da primeira divisão. O Vitória que ainda tem acerto com outros atletas como Leonardo, Reinaldo, Luan,
Acho que são nomes que também chegam para a disputa aí de titularidade. Não é ainda um elenco ideal perante aquilo que o torcedor espera para um clube do tamanho do Vitória, mas reconhecendo as dificuldades em um retorno à Série A do Brasileirão, acho que o Fábio Mota cumpre também com a sua palavra de fazer um elenco inicialmente um pouco mais modesto para o estadual e antes da Série A trazer contratações mais parrudas, vamos colocar assim, né? Um perfil de jogadores já testados.